Bem, meus irmãos, tem gente aí que eu ainda não tinha visto, então eu vou dar aqui o meu boa noite a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2021, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos esta obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, só que nas sextas-feiras, como nós já falamos várias vezes, nós estudamos às 18h15 as parábolas de Jesus. E na quinta-feira, também nesse horário, 18h15, nós estudamos os ensinos de Jesus. Este livro é de Caibar Schutel, publicação da editora O Clarim. E as parábolas estão na primeira parte do livro e os ensinos na segunda parte. Então, hoje nós vamos iniciar estudando a parábola do fermento. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse estudo de parábolas, na realidade, falando assim, é muito complicado. Sabe por quê? O tema é tão rico, é tão grande, tem tanta coisa que você fica assim, meu Deus, como é que pode? Você não sabe por onde começar, você abre mão de algumas coisas que você encontra, porque se a gente fosse mergulhar, abraçar tudo, eu acho que cada parábola, não sei quantos dias a gente ficaria estudando. Porque essa parábola, se vocês observarem no livro, o nosso livro do Caibar é na página 40, pelo menos o meu é na página 40, Parábola do Fermento. Ela tem 3 linhas. O Caibar coloca essa parábola aqui com 3 linhas. E eu fiquei assim, meu Deus, 3 linhas que são uma coisa de louco. Você fica assim, sem saber nem por onde você vai começar a fazer o estudo de tanta coisa que você encontra aqui. Então, realmente, é uma coisa assim, né, que a gente fica boquiaberta, sem saber aonde você vai começar a fazer esse estudo, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo a leitura do livro. Vamos começar aqui fazendo a leitura do livro. Então, no livro, diz assim: Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, você já. Aqui já tem tanta informação nessas 3 linhas, vocês nem conseguem imaginar. Olha, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. Gravem bem esses números: 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, quando a gente começa a estudar isso aqui, você olha, aqui tem algumas palavras muito importantes, né? Reino dos céus, fermento, mulher, 3 medidas, levedar. Tudo isso aqui, cada palavra dessa dá uma palestra, um seminário. Por isso que eu falei que a gente fica assim de boca aberta, porque parecem que são 3 linhas apenas e que rapidinho, vapt-vupt, a gente liquida tudo. Nada disso. É muita informação, é muito conteúdo para 3 linhas. Aí a gente vê, realmente, Jesus era um grande pedagogo, porque para escrever tanta coisa que nós não vamos conseguir abranger, mesmo depois que terminarmos de estudar a parábola, que eu não sei quando que a gente vai terminar, ainda sobra muito material. Então vamos começar a leitura do livro.
Mateus capítulo 13, versículo 33, e em Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21. Não há quem ignore o processo da panificação. Todos nós sabemos mais ou menos como é que acontece. Para se fazer um pão, lança-se um tanto de fermento na massa de farinha. Ele está dando aqui a receitinha, né? Para a gente fazer um pão. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se que fique toda levedada, para o que muito concorre o calor. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo, né? Eu não sou lá muito cozinheira, não, mas a gente vê, a pessoa faz a massa com fermento, né? Depois, normalmente, a pessoa deixa a massa numa bacia, cobre com um pano e deixa ali. Mais tarde, algum tempo depois, quando ela vai olhar, a massa quase triplicou de tamanho, não é? E dependendo da quantidade de fermento, eu já vi uma vez, a massa até entorna. Ela até às vezes entorna. Pessoal que fazia pão, usava um outro tipo de fermento, um outro tipo de massa, e eu às vezes olhava a minha mãe fazer, a massa até entornava. Ela tinha que pegar a massa até dividir em 2, em 3 porções, e dava para fazer. Ela fazia aquela massa, ficava um bolo só. Depois a massa crescia tanto que ela dividia a massa em 3 partes e botava, dava para fazer 3 pães, para a gente ver como a massa crescia, né? Assim é o reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para outro. Às vezes, tem até pessoa que pensa que pode. Tem pessoas que, às vezes, por fazer um curso ou, né, ler alguns livros, dar uma repaginada na cara e no corpo, arrumar uma pastinha bonita, aprender a falar umas coisinhas diferentes, e aí a pessoa já acha que mudou. A gente já viu muito disso, não é verdade? A pessoa acha que mudou, porque ganhou um diploma, botou na parede, e aí a pessoa passa, acredita que, num estalar de dedos, ela já ela passa por uma transformação quase como automática. Mas a gente sabe, a gente vem estudando isso, que essa transformação de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para outro, ela não acontece. Nós estudamos isso no livro dos Espíritos, semana passada, quando falamos da primeira ordem dos espíritos puros. Lembra? Que no livro dos Espíritos está dizendo assim, todos os espíritos, lá na pergunta 112, né? Diz aqui, ó, os espíritos que compõem a primeira classe, a classe única dos espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ora, se eles percorreram todos os graus da escala, não foi de um dia para o outro. Não é verdade? Isso levou o quê? Milhares de anos. Porque essa é a lei para todos os espíritos. Ninguém é criado de forma especial, como algumas religiões afirmam. Os anjos, arcanjos, serafins já foram criados assim. Nada disso. A lei é para todos os espíritos. Todos foram criados simples e ignorantes. Então ele diz aqui,
ninguém pode se transformar de simples ignorante em elevado e sábio de um momento para outro. Como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Não basta botar o fermento na farinha e automaticamente ele cresce. A gente tem que deixar ela descansar. O pessoal fala assim, né? Deixa a massa descansar um pouquinho. E dependendo da massa e do tipo de fermento, o tempo vai variar. Mas sempre tem essa coisa, deixa a massa descansar um pouco. Vamos pegar agora o Evangelho de Lucas, a Bíblia, o Novo Testamento, no capítulo 12. Vamos lá. Novo Testamento, Lucas, que é o terceiro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Capítulo 12. Todo mundo já achou? Eu vou pedir para o Alberto. Alberto, lê para a gente o capítulo 12, versículo de 1 até 3 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. 12, versículo 1. Nisso, reunindo-se miríades da turba, a ponto de pisoteares uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Ao contrário, tudo quanto em treva dissestes será ouvido à luz. E o que falastes ao ouvido, nos quartos internos, será proclamado sobre os terraços. Eu vou ler aqui, porque o meu está um pouquinho diferente, aí pode estar parecido com alguém, mas é isso mesmo que o Alberto leu. Está aqui, ó. Instruções aos discípulos. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus. Porque quando Jesus chegava em algum lugar e ia pregar, milhares de pessoas acorriam para ouvi-lo. Então eram tantas pessoas que eles se acotovelaram e, como disse Alberto, quase se pisavam, né? Então eles reunidos aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. E Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz. E o que falastes ao ouvido nos quartos íntimos, será publicado de cima dos telhados. Então, aqui, nós vamos começar o nosso estudo observando uma forma, porque existem outras, de Jesus abordar a questão do fermento. Aqui, ele vai abordar o fermento pelo lado da hipocrisia. E, gente, há várias maneiras de se abordar a história do fermento. Várias maneiras. Jesus escolheu primeiro aqui essa da hipocrisia. Ele vai falar do fermento relacionado à hipocrisia. E tem outras formas. Agora, nós vamos pegar o livro
Vinha de Luz, quem tiver aí, no capítulo 54. Quem tiver aquela coleção de Emmanuel, seria o volume 3, Evangelho de Lucas, página 172. Então, e depois eu vou pedir a vocês que estão com Vinha de Luz, para não fechar, deixe essa página aberta, que a gente vai utilizá-la depois. Então, deixa ele abertinho aí no cantinho, para não perder, tá? Não fecha esse livro, não. Deixa essa página aberta. Eu vou pedir para Iraci, vai lendo para a gente essa página toda. Item 54. Fariseus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, disse Jesus, Lucas 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciações deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, deixa o livrinho aberto aí, não fecha essa página, não. Então, olha só, ele aqui começa a falar sobre quem é o fariseu, né? Todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém, né? Ainda vive, olha só, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Quem são esses? São esses pretensos religiosos que existem até hoje. Então, Emmanuel diz aqui, seriam esses descendentes daqueles antigos fariseus, né? Que continuam com as mesmas práticas. E ele diz aqui, atravessa todas as organizações humanas. Não é só as religiosas, não. Não ele, é interessante que Emmanuel diz aqui, este homem, este fariseu, ele atravessa todas as organizações humanas, seja ela qual for, na área da ciência, na área da filosofia, em qualquer área. Você pode encontrar esse pretenso doutor da lei. Em qualquer empresa, em qualquer instituição, ele pode estar presente ali. Respira em
todos os templos terrestres, né? Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. E aqui, no segundo parágrafo, ele diz aqui, ó, no terceiro, né? Jamais comparece ante a bênção no Senhor na condição de alguém que se converteu instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Aí, Emmanuel diz, os aprendizes fiéis, aqueles que estão perseverando no Evangelho do Senhor, necessitam acautelar-se, quer dizer, tomar cuidado contra o levedo de tais enfermos do espírito. Então, ele já disse aqui que esses são pessoas doentes, desequilibradas, são os doentes do espírito. Depois ele diz aqui, ó, toda ideia opera fermentações mentais. E que o mestre não quis que esses fossem liquidados, né? Mas recomendou cautela em se tratando da influência deles. Jesus não quer a morte do fariseu, mas disse assim, ó, mas presta atenção, cuidado com eles, porque eles são perigosos, né? E aí ele fala, exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma, é necessário auxiliar o doente a extinguir, a eliminar a doença. Todavia, não conseguiremos a realização, não conseguiremos ajudá-lo a eliminar essa doença, provocando tumulto, quer dizer, com agressão, tentando impor a ele alguma coisa, né? Porque às vezes a gente quer impor, não é assim que funciona. E sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância, vigiai e orai. Vigiar e orar. Então, vamos deixar esse texto aqui aberto, né? Bonitinho. E vamos começar agora a fazer umas observações do que envolve essa parábola. Eu vou lê-la novamente no livro do Caibar Schutel. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, vamos começar a fazer aqui. Eu fiz uma pesquisa, fui lá no Google no Aurélio, tá lá. O que é o fermento? O fermento é uma designação de certos fungos unicelulares, micro-organismos que produzem fermentação ou enzima. Então, o fermento é o nome que se dá a certos fungos unicelulares, a certos micro-organismos que produzem fermentação enzima. Alguns levedos, né? Alguns fermentos são patogênicos. O que é isso? Alguns provocam ou podem provocar, direta ou indiretamente, uma doença para o homem, enquanto outros fermentos são úteis. Então, tem alguns fermentos que fazem mal ao homem. Agora, tem outros que são bons para o homem. Então, vamos acompanhar isso aí. Jesus, o pedagogo por excelência, simbolicamente se refere ao fermento da mentira, quando ele diz assim, né?
que nós devemos, está lá no Evangelho. Olha o que ele diz lá no Evangelho. Ele diz assim, tá aqui, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ora, se Jesus está dizendo para a gente se proteger do fermento dos fariseus, que é uma hipocrisia, ele está falando de que fermento? Do fermento que faz mal ao homem ou do fermento que é bom para o homem? Percebeu como Jesus era inteligente? Ele sabia que haviam dois tipos de fermento, o que faz bem e o que faz mal. Então, quando ele diz, guardai-vos do fermento dos fariseus, ele não disse, guardai-vos do fermento, porque ele é mau. Ele não disse isso. Ele disse, guardai-vos do fermento dos fariseus. E nós sabemos que existem dois tipos de fermento. Um que faz bem e o outro que pode provocar doença no homem. Então, Jesus, simbolicamente, se refere ao fermento da mentira. É esse que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1, de 1 a 3, que é o fermento dos fariseus, que é o fermento da hipocrisia. E, consequentemente, ele também, ao dizer que tem o fermento da hipocrisia, que é o fermento ruim, ele também está chamando a nossa atenção para o fermento da verdade, que é o bom fermento, que ele compara ao reino dos céus. Olha lá a parábola do Caibar, no livro do Caibar. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Opa! Mas ele não mandou eu me guardar do fermento? Sim, mas do fermento dos fariseus, que é o fermento da hipocrisia. Mas aqui ele diz que tem outro fermento. Olha como inicia a parábola do livro do Caibar. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Que fermento é esse? É o fermento da verdade. Então tem o fermento da mentira, que é o da hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, que está correlacionado com o fermento que faz mal ao homem, e o fermento da verdade, que é semelhante ao reino dos céus. E ele ainda diz na parábola que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levada. Olha só, ela escondeu o fermento dentro da medida de farinha. É como você pega a farinha, bota na travessa. Você abre a farinha, não abre, não faz um buraquinho na farinha? E não joga o fermento ali dentro? E depois você não cobre o buraquinho e mexe toda? Você esconde o fermento dentro da farinha. Por isso que ele falou aqui, olha como Jesus escondeu em 3 medidas de farinha, porque é assim que a cozinheira faz. Eu me lembro, ela bota a farinha, ela abre um buraquinho, no buraquinho ela bota fermento, ela joga até o ovo também, né? Assim, joga o ovo ali naquele buraquinho que ela abre na farinha. Olha os detalhes que Jesus traz. Olha os detalhes. Então, aí ele diz aqui, ó, que compara o reino dos céus tomado em 3 medidas. Então, Jesus já ensinou para a gente que tem 2 fermentos. O fermento que faz bem ao homem e o fermento que provoca o mal para o homem. O que faz bem, ele compara com o reino dos céus. É o fermento da verdade. O que faz mal, ele compara ao fermento da hipocrisia, da mentira. Então, o fermento da mentira, nós podemos dizer, nós vamos ligar ao que eu falei, que eu achei lá no dicionário. Alguns levedos são patogênicos, fazem mal à saúde do homem. E Jesus, comparou ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento da verdade.
alguns levedos são úteis. Por exemplo, nós temos o fermento químico, nós temos o fermento biológico seco, nós temos o fermento biológico fresco, nós temos o fermento natural, temos o fermento lácteo, temos o fermento que tem um nome aqui, é Saccharomyces cerevisiae, usado da indústria da cerveja. Então, fermento de todo tipo, biológico, químico, biológico fresco, natural, fermento lácteo, são os fermentos utilizados na culinária para a fabricação da cerveja. O fermento bom, que se usado tudo de forma equilibrada, não causa mal. Mas se é tudo que em excesso, faz mal, né, gente? A gente tem que tomar atenção a isso. Tudo em excesso faz mal. Então, esses fermentos que a gente usa em casa, na nossa culinária, para fazer as coisas, panificadoras, as indústrias de queijo, né? Tem o fermento lácteo, as cervejarias aí, é o fermento bom, que Jesus comparou ao reino dos céus, tá? Então, resumindo, para a gente guardar bem isso, vamos lembrar, fermento patogênico é aquele que pode causar mal. É o fermento dos fariseus, que está ligado à hipocrisia e à mentira. É o que Lucas falou lá no capítulo 12, versículo de 1 a 3. Guardai-vos do fermento dos fariseus. E o fermento bom, Jesus diz que ele é semelhante ao reino dos céus. É o fermento da verdade, que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha, né? Está lá na parábola, em Mateus capítulo 13, versículo 33. Então, o reino dos céus é o reino da verdade. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Ora, se o reino dos céus é semelhante ao fermento, esse reino dos céus só pode ser o reino da verdade. Não é verdade? É da verdade. Então, o fariseu, detalhe, ele diz aqui, que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. 1, 2, 3. O fariseu, ele compreende o falso condutor de almas. Porque o fariseu é aquele que se intitula o condutor de almas. É aquele que diz para todo mundo, eu vou salvar todo mundo, não é? Se você fizer aquilo que eu falar, eu vou te salvar. Aí ele tem a receitinha. Normalmente é uma receitinha curta, assim, ó, vapt-vupt. Vem comigo, que eu vou operar o milagre da salvação. Nós já aprendemos, e está aqui no livro do Caibar, ó, ele diz aqui, ó, no terceiro parágrafo do texto que nós lemos, do livro, assim é o reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro. Caibar deixou aqui escrito. Ninguém pode se transformar de simples e ignorante em elevado e sábio num piscar de olhos. Ninguém. Mas o fariseu, ele diz o contrário, ele diz, pode sim, porque eu tenho a receita. E a gente cansa de ver pessoas literalmente quebrando a cara, porque querem o quê? O imediatismo. E não é assim que funciona. Não é verdade? Olhando aí esse texto que nós lemos no livro Vinha de Luz, né? Que diz assim, fariseus,
Vamos começar a ler novamente para a gente caracterizar bem quem é esse fariseu. Eu vou aqui, ó, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3. Denise, lê 4 parágrafos desse texto fariseus. 4 parágrafos. Só para a gente caracterizar bem. A Denise está aí? Não sei se ela saiu. Bem, eu acho que ela saiu. Ideína, você está com o texto fariseus aí? Por isso que eu falei, não feche o texto. Lê para a gente aí do 1º ao 4º parágrafo. Os fariseus. Do 1º ao 4º, né? Isso. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Então, pode parar aí. Repare no segundo como é que ele começa o 2º parágrafo. Não feche o livro, não, deixa ele aberto. Olha aí, ó, o 2º parágrafo começa assim: o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Ele está entre nós. Por isso nós dizemos que o fariseu compreende o falso condutor de almas. E Jesus alerta: guardai-vos do fermento dos fariseus, porque ele está entre vós, e você não pode se deixar seduzir e envolver por ele. Agora, eu vou voltar de novo à parábola do livro do Caibar. A gente vai ter que fazer assim. Deixa o vinha de luz aberto, tá, gente? A gente vai ter que fazer assim. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Olha aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Agora a gente já sabe que é o fermento da verdade. O bom fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3. 1, 2, 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Então, gente, essa mulher que aparece aqui na parábola, ela simboliza a religião. Sugere-se para a mulher o emblema da religião. E a religião, né, ela é oriunda. Ela começa a se formar, ela é oriunda do Mestre Jesus. Porque depois, com os ensinos de Jesus, os homens pegaram o ensino de Jesus e foram ali analisando, refletindo,
fazendo as suas interpretações. E dessa mistura, né, desses ensinamentos, vão surgir as grandes religiões, que são religiões que vêm oriundas dos ensinamentos do Mestre Jesus. Quando nós estudamos o curso do resumo da história do povo hebreu, nós aprendemos que o Senhor, lá no início, fez aliança com os homens, não é? Primeiro com o povo hebreu. E foi feita uma promessa que desse povo hebreu nasceria o mestre, não é assim? E a partir de Abraão, que sai lá da Mesopotâmia, o primeiro patriarca, vai se estruturando uma religião. Então, a mulher, ela representaria o emblema da religião oriunda do mestre. Porque, na realidade, quem mandou aqueles profetas foi Jesus. Foi Jesus. Lembra que nós falamos na última aula, no livro Boa Nova, que os espíritos puros se reuniram por 2 vezes. Lembra? Uma para começar a planejar a formação do planeta Terra e a segunda para planejar a vinda de Jesus. E todos esses profetas que vieram a mando de Jesus. Né? Cada um dentro de um determinado tempo, trazendo uma revelação dentro das suas próprias condições e de acordo com o grau evolutivo do povo, até que Jesus veio pessoalmente, né? Então, com o fermento da mentira, que é esse fermento da hipocrisia, o caminho do céu, por se constituir apenas de promessas, permanece ainda no terreno da simbologia, em que se fundamentam as doutrinas de origem humana. Então, o homem, a partir dos ensinos de Jesus, ele foi formando religiões. E essas religiões se caracterizaram em quê? Muitas delas em promessas. Se você se entregar à religião, se você fizer assim, se você fizer de outra modo, se você seguir isso, se você seguir aquilo, você vai conquistar o reino dos céus. Não era assim? Não é assim que a maioria das pessoas tem essa ideia de religião? Promessas. São as promessas que caracterizam, né, essas doutrinas de origem humana. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. Ele não fundou nenhuma religião. Ele trouxe para nós o Evangelho. A partir da interpretação do Evangelho de Jesus, são os homens que fundam as religiões. Jesus não fundou igreja nenhuma, apesar do povo dizer que ele fundou. Jesus está na minha igreja. Se você seguir a minha religião, você está salvo. Ah, não! Você só está salvo se seguir a minha. A gente vê religiões pentecostais brigando entre si. Porque se você é da minha religião, você está salvo. Você abraçou Jesus, encontrou Jesus. Ah, você é daquela religião? Não. Então, alguns dizem que o espírita não está salvo porque ele não é da religião, da outra religião, não é evangélico. Aí você vê o evangélico dizer que o católico não está salvo, porque o católico adora santos, imagens. Que o espírita não está salvo, que adora o demônio, que fala com o diabo. Não é? E aí o espírita diz que o evangélico não está salvo, porque o evangélico é fanático e segue
Velho Testamento ao pé da letra e diz que o evangélico é assim, ó. Então é assim, é isso aí. Isso é a religião dos homens, né? Então, com o fermento da mentira, o caminho do céu, por se constituir apenas de promessas, permanece ainda no terreno da simbologia, em que se fundamentam as doutrinas de origem humana, enquanto que o caminho legítimo, traduzindo iluminação íntima e definitiva da alma para Deus, significando a religião, mas não nesse sentido de minha ou tua, é a religião no sentido de ligação do homem com Deus, que não é religar. Essa é a ideia da religião, a verdadeira. É ligar, é mostrar o caminho legítimo, né, de iluminação íntima, para que o homem possa se ligar a Deus, se religar a Deus, sem, como nós já estudamos na carta aos Gálatas, sem precisar de práticas exteriores, sem precisar de cerimônias. Não foi isso que Paulo veio nos dizer? Que para nós alcançarmos a iluminação interior, a gente não precisa de certas coisas que as religiões colocam. Batismo, praticar certos rituais. Isso tudo está na religião de origem humana. Mas na verdadeira religião, essa que liga, que traz para o homem a iluminação íntima, essa que vem através do fermento da verdade e não do fermento dos fariseus, ela nos mostra a forma de nos religarmos com Deus, né? Significando atributo da religião que procede do Cristo, compreendendo o fermento que foi escondido em 3 medidas de farinha. Porque essa verdade, essa verdadeira religião da iluminação íntima, despida dessas práticas exteriores, ela é o fermento que está escondido dentro da medida de farinha. Vamos pegar aí o livro Caminho, Verdade e Vida? Caminho, Verdade e Vida, tá? No capítulo 22. Eu vou pedir para Iraci ler. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22. Quem tiver o volume 4 do Evangelho de Lucas, é página 34. Então vamos lá, lê para a gente aí. Que buscais? E Jesus voltou. Tá, pode ler, nós estamos ouvindo. Está ouvindo? Estamos. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos.
Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma forma subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Então, a gente percebe isso que nós estávamos falando anterior. Com o fermento da mentira, o caminho do céu, por se constituir apenas de promessas, é o que ele diz aqui. Olha aqui o que o Emmanuel diz no quarto parágrafo. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Votos, quer dizer, esses cerimoniais aí, tá? E de votos absurdos. Então, com esse fermento dos fariseus, o caminho do céu, por se constituir apenas de promessas, que Emmanuel chama de injustificáveis, permanece ainda no terreno da simbologia, em que se fundamentam as doutrinas de origem humana, enquanto o caminho legítimo, tá? Traduzindo iluminação íntima e definitiva da alma para Deus, significando atributo da religião que procede do Cristo. Compreende o fermento escondido em 3 medidas de farinha. Então, quando a pessoa se prende a essas promessas injustificáveis, esses votos absurdos, ela esquece o que o Cristo ensinou e exemplificou, como disse Emmanuel. E aí ele fala: quem deseja liberdade, a verdadeira liberdade, precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a fé com obras, a alma será sempre, tá, prisioneira de inferiores preocupações. Então, quem não compreende os ensinos de Jesus será sempre um prisioneiro. Estará sempre correndo o risco de ser seduzido pelo fermento dos fariseus. E ele diz: não se esqueça que o Cristo está sempre no umbral dos templos religiosos, esperando você passar e perguntando: o que buscais aqui, meu filho? O que buscais aqui, meu filho? Não é? Então, muito interessante. Mas, gente, ó, o Vinha de Luz fica lá aberto, tá? Então, veladas nas 3 revelações de origem divina. Olha o que a parábola diz aqui. Olha o que a parábola diz. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Lembra que eu falei que a mulher simboliza a religião? E que o fermento está escondido em 3 medidas de farinha até ficar a massa toda levedada? Então, esse fermento, ele está, como ele diz aqui, ó, escondido em 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha representam as 3 revelações de origem divina. O judaísmo, que foi a primeira revelação,
a religião que surgiu a partir do povo hebreu. Vê como foi importante a gente estudar o resumo da história do povo hebreu? Que foi a partir da primeira aliança de Deus com os profetas que o Senhor pediu, o anjo do Senhor pediu para que Abraão abandonasse aquela terra que ele vivia. Ele não vivia lá na Mesopotâmia? Mandou que ele saísse da Mesopotâmia e acenou para ele com a terra prometida. E a partir daí que os hebreus vão partindo, formando uma grande nação, ouvindo o que os anjos vêm trazendo para eles, foi se formando uma religião. Até que um dos profetas vai ser rebatizado com o nome de Judá. Lembra dos 3 profetas? Abraão, Isaque e Jacó? Se eu não me engano, Jacó vai ser rebatizado. Se eu não me engano, é ele. Com o nome de Judá. De onde vai se originar o quê? O judaísmo. Primeira revelação que vai se consolidar com Moisés. Segunda medida de farinha, o cristianismo, que será formado com a vinda de Jesus e que os seus discípulos vão desenvolver, vão divulgar e vai se instituir aí a igreja cristã primitiva, o judaísmo, o cristianismo. E a terceira medida de farinha, o espiritismo, a terceira revelação. As 3 porções de farinha, que está lá na parábola. A mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, as 3 porções de farinha, traduzindo também alimento do espírito, compreendem na sua origem o caminho do céu. Então, as 3 medidas de farinha representam as 3 revelações que vão se formando. A primeira revelação, o judaísmo, vem do povo hebreu. A segunda revelação vem com Jesus. E a terceira revelação, o espiritismo. Aí vamos prestar atenção. Foi Jesus que criou essas religiões? Não. Foram os homens, baseado nos seus estudos, nas suas reflexões. Não é? Agora, prestem bem atenção. Modificadas pelas mãos humanas, as 2 primeiras, quais são as 2 primeiras? Judaísmo e cristianismo. As 2 primeiras revelações, as 2 primeiras medidas de farinha foram modificadas pelas mãos humanas. Não foram? Quer ver um exemplo? Olha aí a questão, não é, desse judaísmo aí. Que tem o judaísmo extremista, tem o judaísmo não extremista. É? Olha o cristianismo também, que os ensinos de Jesus foram modificados. Por que Jesus disse, eu vos enviarei o novo Consolador? Foi só porque ele não podia dizer tudo naquela época para a gente? Foi só por isso? Ele disse, eu vos enviarei o Consolador que irá lhes explicar tudo o que eu disse
e muito mais. Mas foi só por isso? Não. Foi porque ele também sabia que nós íamos adulterar o que a gente poderia adulterar. Ele sabia que o que não fosse, o que eu olhasse no Evangelho do Senhor e não fosse conveniente para mim, eu iria adulterar. Por isso que ele enviou. E ele, eu pergunto, vou dar um spoilerzinho aqui, dando sem querer dar. A terceira veio por mãos humanas? A terceira revelação veio por mãos humanas? Não. Porque se viesse, o que a gente faria? Adulterava. Me dá um corretor aí para pagar isso aqui. Vou mudar aqui, vira para... Não era assim? E olha que ainda tem gente tentando fazer isso. Mas ela veio assim, passou por cima da gente e desceu do outro lado. Bem alto, para não dar chance da gente fazer assim, esticar a mão e pegar. Então, as duas primeiras revelações, judaísmo e cristianismo, se transformam no fermento dos fariseus. Por quê? Porque elas foram modificadas pelas mãos humanas. E Jesus falou, acautelai-vos dos fermentos fariseus. As duas primeiras se transformaram em fermento dos fariseus, denunciando-se na opulência. Como é que o cristianismo se transformou em fermento dos fariseus? Antes, a igreja primitiva era na casa de Pedro. Devia ser uma casa bonita, né? Com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Era assim que era a casa de Pedro. Não, era um cômodo só muito simples. Não era? Aquele cômodozinho na beira da praia. Era na beira da praia, mas não era casa de praia não, tá, gente? Era a casa de um pescador muito pobrezinho. Né? Era um cômodo só onde dormia todo mundo. Ali era sala, quarto, cozinha, banheiro, escritório, era tudo ali. Muito humilde. E depois a casa de Pedro, entre aspas, se transformou em quê? Me digam, o que é a casa de Pedro hoje? Que pelo menos o pessoal fala que é a casa de Pedro. Palácios. Lá em Roma tem um que eu acho que você nem um dia consegue andar dentro dele tudo. Cheio de andares, não é? O povo diz que é casa de Pedro. É isso aí. Aí o pessoal diz assim, o cristianismo foi alterado pelas mãos humanas? Foi. A casa de Pedro, que era pequenininha, se transformou em templos suntuosos, com a decoração por dentro, tudo feito em ouro, não é não? Com aqueles tapetes vermelhos. Ou então, esses templos aí que o cara diz que é, sei lá, parece até uma pirâmide, os palácios suntuosos. Foi no que se transformou a casa de Pedro. Então, foi sim, modificado pelas mãos humanas, denunciando na opulência dos templos, e tem mais, não foi só nisso, e na prepotência de seus titulares, que dizem assim, você vai para o céu e você vai para o inferno. Você não pode fazer isso, fazer aquilo. Você vai para a fogueira. Você não é cristão porque você não se confessou, porque você não pagou o dízimo, porque você não fez aqueles cursos que você tem que fazer, que leva 1, 2, 3 anos. Não é assim? Então você não pode ganhar o crachá. E aí? Não é? Então, sob o domínio da ambição, esses titulares aí, do orgulho,
tudo transformam ao limitado mundo de quem? Dos interesses imediatos e transitórios. Isso. As duas primeiras medidas de farinha, que são as duas primeiras revelações, se transformam no fermento dos fariseus, que o Senhor diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Lembra quando ele falou assim, túmulos caiados? Os túmulos caiados. Quando ele falou dos túmulos caiados, ele estava tratando de quem? Dos discípulos dele? Ou dos sacerdotes do templo? Por isso que ele foi para a cruz. Por isso. Ele estava falando dos sacerdotes. Ele não estava falando dos sacerdotes romanos, dos sacerdotes pagãos. Ele estava falando dos sacerdotes, que até então não tinha cristianismo, né? Dos sacerdotes do judaísmo, que já tinham o quê? Já tinham modificado pelas suas próprias mãos os ensinamentos dos antigos profetas, que pregavam o amor ao próximo. Está lá no livro de Números, Levítico, ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Estava escrito lá. Mas Caifás e Companhia Limitada só falavam assim, tem que seguir os profetas. Mas eles mesmos não seguiam. Não seguiam. Não é? Então, essa primeira e segunda revelação, ela é adulterada pelas mãos humanas. São as duas primeiras medidas. No símbolo da mulher, que consta aqui na parábola, a religião, sob o domínio de Jesus, ela é velada no terreno da simplicidade. Quando eu falo domínio de Jesus, quer dizer baseada no evangelho, no ensino de Jesus, tá? Ela é velada no terreno da simplicidade, mantém a finalidade de levedar, de fermentar, o processo de compreensão, chama atenção para que a gente compreenda, e também fala da reforma íntima. São assuntos muito discutidos no Evangelho do Senhor, assegurando a edificação do reinado do céu, mas é do reinado do céu íntimo, antes de implantado coletivamente no grande julgamento, que todo mundo diz que vai haver o dia do grande julgamento, né? Que a gente primeiro implante isso dentro de nós, para depois isso ser implantado coletivamente. Por quê? Se essa reforma íntima, se essa edificação do reino dos céus não acontecer dentro de nós, não vai poder acontecer coletivamente. Então, a verdadeira religião, aquela que realmente se baseia nos ensinos de Jesus, tá? Ela tem essa característica também de levedar a massa, de fazer a massa crescer, ficar grandona, mas com que ideias? Com a ideia de reforma íntima, tá? Porque só através da reforma íntima nós vamos conseguir edificar o reino dos céus dentro de nós. Essa terceira, nós falamos das duas primeiras. Agora vamos falar da terceira porção, a terceira medida. São 3 revelações. A terceira porção de farinha, né? Como ela diz aqui, ó, tá lá. A mulher escondeu em 3 medidas de farinha. A terceira porção é o espiritismo, é a terceira revelação. Que agora, cuidado, tem uma observação, podemos fazer uma observação. Ela não está incólume do fermento do farisaísmo, hein? Ela veio através dos espíritos, mas ela não está blindada contra o fermento dos fariseus. Ou alguém acha que ela está? Que ela não corre risco de ser afetada pelo fermento dos fariseus.
Claro que corre. O cristianismo não foi afetado? Eles não deturparam as palavras de Jesus? Por que eles não podem, os homens, deturpar a palavra dos espíritos? Já fazem isso. Já fazem. Então, ela não está incólume do fermento do farisaísmo, considerando que grande parte de seus trabalhadores, sabe por que ela não está blindada contra o fermento dos fariseus? Ela não está blindada porque grande parte dos trabalhadores do espiritismo procedem das duas revelações anteriores. Ou vieram do judaísmo, ou vieram do cristianismo. E, por serem originários de lá, trazem esses resquícios em nossas mentes, querendo o quê? Implantar dentro do espiritismo. Por isso que ela não está blindada. Porque qual é a religião que a maioria de nós possui antes de se tornar espírita? Ou era o judaísmo, ou era o catolicismo, não é? A maioria de nós somos oriundos delas. E trazemos na nossa mente essas questões aí. Por isso que se a gente não abrir bem o olho, nós podemos modificar o espiritismo com as nossas ideias. Por isso que é tão importante estudar a Carta aos Gálatas. Porque a preocupação de Paulo era que os judeus convertidos ao cristianismo alterassem a doutrina, os ensinos de Jesus, com aquelas coisas que eles traziam. Lembra de Tiago Menor? Ele era judeu. Ele foi um discípulo de Jesus. Mas depois que Jesus morreu, o que ele fez? Ele começou a pegar aquelas práticas judaicas e querer implantar dentro da igreja cristã primitiva. E Paulo, brigava com eles. Paulo brigou até com Pedro por causa disso. E Paulo escreveu a carta aos Gálatas por isso, chamando a atenção. O que vocês estão fazendo? Eu apresentei para vocês a palavra do Senhor pura, cristalina, e vocês estão pegando as práticas judaicas e estão querendo implantar dentro da igreja cristã primitiva. A mesma coisa pode acontecer com o espiritismo, porque o cidadão é o mesmo, entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembra que eu falei para vocês? Deixa aí o Vinha de Luz aberto, no capítulo 54. Pega aí, Denise. Denise já leu? Eu não sei se... Não, Denise já leu? Não. Denise, pega o texto Fariseus, a partir de onde a Ideína parou. Pega aí o 5º parágrafo. Qual é o número que eu perdi? Qual é o número dele, Rose? O número dele, Vinha de Luz, é o capítulo 54, Fariseus. A Ideína parou assim: os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. A Denise continua a partir daí. É o capítulo 54. Pela ideia... É o 54, se eu não me engano, o 5º parágrafo. É? Pode ler, Denise. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância.
É o que está aí, atenção. O mestre não determinou a morte dos fariseus, mas falou cautela em se tratando da influenciação deles, porque a terceira revelação, que é o cristianismo vivo, pode sim ser maculado pelo fermento dos fariseus. Então ele diz aqui, ó, exigências farisaicas. Quando ele fala exigências farisaicas, não vamos ficar pensando apenas naquela coisa, batismo, cerimônias, não. Podem ser também adulterações de textos. Entendeu? Pode ser adulterações de textos, exigências farisaicas. Esse negócio desse excesso de estudo do evangelho na doutrina. Entendeu? Esse negócio de ficar estudando Paulo, os apóstolos, as passagens bíblicas. Isso aí começa, igrejismo no cristianismo, no espiritismo. Mas acontece que toda a verdade está no evangelho. E se o sujeito convence você a deixar de lado o estudo do evangelho, você se torna presa fácil. Se você pegar o evangelho segundo o espiritismo, com exceção, se eu não me engano, de 1 ou 2 capítulos, Kardec sempre começa os estudos através de uma passagem do evangelho. Que evangelho? Da Bíblia, do Novo Testamento. É ou não é? É que eu não estou com o meu evangelho aqui agora. Quem tiver, abre aí e vê. Quase todo. É que o meu eu botei aqui embaixo. Espera um instantinho, gente. Tá aqui. Achei. Tá aqui, ó. Abri no capítulo. Deixa eu ver aqui. Abri aleatoriamente no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Tá lá. Perdoai para que vos perdoe. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Depois tem Mateus 6, 14 e 15. Depois que Kardec apresenta a passagem do Novo Testamento, é que começam as considerações de Kardec. E depois que terminam as considerações de Kardec, começa o quê? As instruções dos espíritos. Então, sempre ele, com exceção, se eu não me engano, de 1 ou 2 capítulos, ele sempre começa com a passagem sem que ninguém tenha medo de morrer engasgado, da Bíblia. Porque o pessoal fala, é do Novo Testamento. Mas aonde é que o Novo Testamento está inserido? Na Bíblia. As editoras, aqui para facilitar, não é? Retiraram o Novo Testamento da Bíblia e publicaram Novos Testamentos em livros separados, para não ficar gordinho demais, para não ficar pesado demais, não é verdade? Aí você acha Novo Testamento, só o nome. Tem gente que acha que o Novo Testamento é um livro à parte. Vocês sabiam? Eu não tenho Bíblia, não, eu só tenho o Novo Testamento. Mas o que está achando que o Novo Testamento é? É a Bíblia. Só que o cara resumiu, tirou o Novo Testamento para não ficar pesado na bolsa. E o cara dizer que não... Ou então fica muito grosso o livro. Não, um livro grosso demais para estudar, a letra fica muito pequena. Então o cara botou numa edição separada e aumentou o tamanho da letra. Aí o cara já não pode alegar que a letra é pequena demais, por isso que ele não pode estudar. Mas é daqui, ó. É daqui que ele tira da Bíblia Sagrada o Novo Testamento.
Não foi um livro publicado separado e depois alguém publicou a Bíblia e outro publicou o Novo Testamento, não. É um livro só. E foi lá que Kardec foi buscar. Então ele bota a passagem do Novo Testamento, faz as considerações dele, depois vem as instruções dos Espíritos. Também em cima da passagem do Evangelho. Mas tem uns companheiros nossos que falam que isso é espiritismo igrejista, estudando passagem do Evangelho. Aí aqui, Emmanuel, de forma muito clara, diz: é certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. E lá em Lucas 12:1, primeiramente, o que o mestre disse? Primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a mentira. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar esse assunto, né? Hoje são dia 27, 28, 29, 30, 1, 2, dia 3, a próxima sexta-feira, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente diz assim, como está aqui, Emmanuel, exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma, muitas pessoas pensam que ele está falando o seguinte: esse negócio de batismo não tem que ter, esse negócio de circuncisão não tem que ter. Ele não está falando só disso, não. Ele está falando das adulterações. É isso que ele está falando também. Exigências farisaicas. Exigindo, tentando nos seduzir a deixar de lado o evangelho. Vamos estudar só a palavra de Kardec. Vamos estudar ciência, filosofia, né? Deixa esse negócio de religião, que isso é coisa do igrejismo, dos espíritas igrejistas. E ele diz aqui, ó: urge auxiliar o doente, extinguir a enfermidade, todavia, não conseguiremos a religião provocando tumultos. Também não adianta brigar com eles, discutir. E sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Mantenha a vigilância. Como diz o outro, cuide-se, para não se deixar seduzir pelo fermento dos fariseus. Tá bom? Então, a gente está parando por aqui. Ainda nem deu para a gente ver tudo que eu tinha reservado para hoje, porque tem muita coisa ainda. Essa do fermento dos fariseus foi uma vertente da parábola do fermento. Foi uma vertente. Existem outras que nós vamos explorar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa grande parábola de 3 linhas? Não, a única coisa que eu queria dizer para você é que eu me incluo naquele grupo que eu não sabia, juro por Deus, Rose. Antigo Testamento, Novo Testamento, Bíblia, eu fazia um rolo que eu nunca nem tinha olhado, visto um. Nunca peguei um nas minhas mãos para ver. Eu pegava na minha irmã o evangelho dela, olhava e dizia assim: nossa senhora, eu não entendo nada. Eu não entendia nada. Eu li aqueles negócios lá, não entendia nada. Então, só mesmo assim, tendo a aula, tendo explicações, para a gente conseguir entender, porque é difícil. Não é fácil, não. A gente tem que prestar muita atenção, fazer associações e entendendo devagar, senão a gente se atrapalha todo. Mas eu me incluo no grupo dos ignorantes que não sabia distinguir Velho Testamento, Novo Testamento, Bíblia. Te agradeço pelos ensinamentos. Obrigada. E assim a gente vai compreendendo. O Velho Testamento traz os ensinos dos profetas, mas os profetas foram enviados por Jesus.
instruídos e preparados por Jesus. Então, os ensinos são do Senhor, que Jesus apresentou para nós, que não conhecíamos esses ensinos. E o Novo Testamento traz esse evangelho agora explicado por Jesus. Antes era o ensino de Jesus que os profetas apresentaram. O Novo Testamento é Jesus analisando os ensinos do Senhor. É a palavra, mas é tudo um livro só, a Bíblia. Que algumas editoras, como eu falei, para facilitar, tiram o Novo Testamento e faz uma edição separada, mas é tudo um livro só. E a gente está percebendo como é importante conhecer e estudar, gente. Nós não podemos estar nessa negócio. Essa Bíblia é uma coisa chata, é uma coisa... Não existe isso. Os estudos estão ligados. Então, a gente precisa conhecer, se esforçar para conhecer. Tá bom? E assim, estudando, a gente vai conhecendo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Denise, Ana, Alberto? Tá tudo bem? Então, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos e a gente retorna para o ensino do estudo do livro Nosso Lar. Tá legal? Isso aí. Que também tá muito bom o estudo do Nosso Lar. Um estudo vai completando o outro. É muito interessante. Nós vimos isso na semana passada, né? Um completa o outro. Então, dá uma paradinha aí, gente.